podcast Figurino, do croquis ao palco. Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Bom, por aqui está tudo ótimo. Aqui quem fala é Éder Veríssimo. Eu sou ator e produtor cultural aqui da cidade de Rio das Ostras e responsável pelo Ponto de Cultura O Entrupinado, que realiza trabalhos culturais há mais de 20 anos aqui na cidade de Rio das Ostras. Antes da gente começar, se inscrevam no canal, dê o seu like, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo cheio de amor. Muito bom, né? Esse podcast, gente, é uma homenagem para a figurinista Maria Augusta, que, para quem não sabe, é a minha avó materna. Uma salva de palmas! Yes! É isso aí, galera! Muita animação nesse podcast. Bom, antes de entrarmos na parte técnica, eu vou contar um pouco da história de como que a profissão de figurinista entrou na minha vida e na vida da minha avó. Bom, antes de eu nascer, a minha avó já costurava. Morávamos na cidade de Teresópolis. Ela era, assim, muito conhecida no bairro, sabe? E muito solicitada para concertos e confecções de roupas. Mas o seu maior amor mesmo era costurar colchas de retalho, o famoso patchwork. Me lembro que aos 6 anos de idade, na casa onde a gente morava, não tinha espaço para caber tantos tecidos. Era tecidos de todas as cores e tamanhos, uma loucura. Eu ficava encantado e enlouquecido com aquele caos todo dentro de casa. O quarto parecia uma piscina de pano. Aí já viu, né? Eu mergulhava e jogava tudo pra cima e ela ficava muito, muito nervosa. Ai, muito bom. E eu lembro que a máquina que ela tinha era da marca Eugene, aquela de pedal, sabe? Aquela bem antiga. Ela sentia muitas dores no pé por conta disso, né? Por conta da máquina ser de pedal. E que funcionava só com os pés ali, né? Trabalhando. E aí ela teve que adaptar o pedal para um pedal elétrico. Pois é, foi aí, nesse momento, que uma revolução industrial aconteceu dentro da nossa casa. A quantidade de matéria-prima aumentou 3 vezes e já não tinha espaço para andar dentro de casa. Olha que loucura. E aí os anos foram passando, né? E aí resolvemos descer a serra e vir morar aqui, em Rio das Ostras. Lembrando que com a máquina na mala. Por volta de 1999, nós chegamos e a cidade-mãe nos acolheu. No ano de 2000, comecei a fazer teatro, com 13 anos de idade. E foi aí que a minha vida artística começou. E hoje estamos aqui. Eu, com 35 anos de idade, e ela com 82 anos, contando essa história para vocês. E hoje eu me emociono um pouco compartilhando essa história, cheio de amor e afeto, porque foi através da arte que a minha avó criou os seus 6 filhos e 2 netos, porque a minha irmã, Érica, também foi criada por ela. Minha avó foi uma mulher que acreditou, sabe? E lutou muito para seguir em frente. Vó, um beijo, um obrigado gigantesco, uma gratidão enorme que eu tenho por você. Serei eternamente grato a tudo que você fez e ainda faz por mim e pela nossa família. Mais uma salva de palmas para essa mulher maravilhosa. Eles não se importam de ficar nos bastidores.
Apesar de não aparecerem no palco, os figurinistas são importantíssimos para a criação da aura de um espetáculo. Esta é uma etapa muito importante da produção do espetáculo, pois através deles que o público se sentirá parte da história. O desenvolvimento dos figurinos de uma apresentação são a quarta e quinta etapa do processo de criação de um espetáculo. Após ter definido a temática do espetáculo, desenvolver o roteiro, a produção realiza uma reunião com os figurinistas para explicar o roteiro. Assim, eles saberão como que as roupas e o cenário ajudarão a contar a história. Esta é uma etapa importante da produção do espetáculo, pois é através dos figurinos que o público será ambientado no enredo e se sentirá parte da história. Depois da reunião com a equipe de produção do espetáculo, o figurinista começa a criação dos protótipos dos figurinos, que depois passam por uma aprovação e revisão, o famoso croquis. A fase de tirar medida dos artistas, atores, dançarinos, performers, é a última etapa, pois a figurinista já saberá como serão as roupas, então ela poderá medir de um jeito mais detalhado. E, a partir desse momento, começam a confecção dos figurinos. É importante pensar na ideia dos figurinos junto com a ideia da cenografia, pois um complementa o outro. Sendo assim, a criação do cenário pode ser feita ao mesmo tempo que a confecção dos figurinos. Alguns figurinos ou alguns elementos cênicos podem assumir papéis tão importantes quanto um ator dentro de um espetáculo, pois podem possuir peso e função tamanha que acabam falando por si só. Antes de considerar um grau de importância do figurino, primeiro é preciso definir o que é. Chamamos figurinos o traje usado por um ou mais personagens de uma produção artística, independente de sua linha, seja teatro, dança, cinema, musicais e etc. Alguns profissionais se referem aos figurinos como traje, indumentária, vestuário, mas temos algumas diferenças básicas que diferem nos termos. Denominamos que indumentárias seriam todo o vestuário em relação a uma determinada época e povos. Vestuário, um conjunto de peças de roupas que se veste, e o figurino seria o traje usado por um personagem criado. Consideramos como figurino tudo que o ator leva em cima de si. Temos então as roupas e acessórios. Em relação aos acessórios, classificamos a joalheria, chapelaria, calçados, luvas, sombrinhas, leques, lenços e entre outros. Alguns acessórios já foram parte integrada e essencial na composição do look da vestimenta em épocas passadas, mas atualmente não são mais usadas, como luvas, sombrinhas, alguns estilos de chapéus, chales e etc. Hoje, estes somente são usados eventualmente em determinados lugares ou quando devemos mostrar figurinos de época. A roupa do ator ajuda a concentrar o poder da imaginação, expressão, emoção e movimento dentro da criação e projeção do caráter do espetáculo. O figurino é mais que uma simples veste, mais que uma roupa, pois ela possui uma carga, um depoimento, uma lista de mensagens implícitas, visíveis e subliminares sobre todo o panorama do espetáculo e possui funções específicas dentro do contexto e perante o público, ora com um grau maior, ora menor.
O figurino tem como duas funções básicas: definir o personagem interpretado pelo ator e ajudar a estabelecer o tema, ideia e atmosfera da produção interpretada pelo diretor, além de mais outras 4 não menos importantes. O figurino é parte importante do espetáculo, pois através dele se cria uma linguagem através das formas, cores, texturas, transmite a época, a situação econômica, política, social, indica a região ou cultura, estilo do personagem, estação climática, aspecto psicológico, enfim, os elementos necessários para passar ao espectador o sentido do espetáculo, devendo mostrar as relações entre todos os personagens. O espaço onde ele vive, local, região, cultura, se é um lugar específico, real ou é um lugar inventado que saiu da imaginação do escritor. O figurino pode demonstrar claramente de que país passa a trama, por certas características folclóricas nas roupas de todos os países. Dependendo do local, vai-se usar determinado tipo de figurino característico do seu país, de sua cultura, possuindo trajes característicos, alguns ainda usados até hoje, alguns ainda mais considerados folclóricos, ainda usados somente em períodos festivos. Exemplo: se virmos um homem usando kilt, sabemos que ele está na Escócia ou está em outro país, mas está representando este país. O mesmo ocorre com uma geisha, um cowboy e por aí vai. A época é em que determinado tempo da história o personagem está sendo interpretado. É muito importante ter uma data específica para poder-se seguir uma linha de pesquisa. Podemos identificar se é de uma época anterior pela diferença nas formas dos trajes. E claramente pode-se identificar as estações do ano em que está ocorrendo a trama, pelo excesso de roupa ou pela falta dela. Exemplo: se virmos 2 homens lutando com espadas e armaduras, logo vemos que a história se passa na Idade Média. Alguns trajes são mais fáceis de identificar que os outros. Para um conhecedor da história do vestuário, pode-se, alguns momentos, identificar até o ano em que a trama está ocorrendo, mesmo sem haver a declaração desta. O figurino pode determinar a passagem do tempo, assim como a maquiagem serve para ressaltar esta parte de extrema importância. Se virmos um personagem com roupas de verão e logo de repente ele está com roupas de inverno, sabemos que se passaram alguns meses no decorrer do tempo, ou ainda pode ser por poucos anos. O envelhecimento através da maquiagem já determina a passagem de vários anos. Com o clima também ambienta uma troca de ambiente, local. O personagem pode ter viajado de um país para o outro. É necessário estabelecer qual a idade do personagem. Uma peça existe porque um escritor tem uma ou mais ideias para expressar, sendo então que o tema ou o conceito do espetáculo proposto pode se basear na história, pontos de vistas, temas, incidentes e há várias linguagens para se contar uma história. O conceito que se segue para estudar o script são baseados na linguagem e na história. Pode ser interpretada e representada de várias maneiras. A disposição pode ser imposta pelo escritor e interpretada pelo diretor. O conceito é definido através de estilos, cores, formas e texturas. Estilo: se é realista ou estilizado. Cores: cores expressam sensações que podem definir o contexto com muitos significados. Volume:
produções estilizadas podem ser utilizadas de formas exageradas ou pequenas demais para enfatizar uma cena, mais propenso no teatro. Texturas. Através das texturas, para demonstrar algo sobre o personagem no relacionamento dele com outros personagens ou de determinados grupos. A textura também expõe ocasiões. Sabemos que o figurino é um dos elementos visuais e estes todos estão relacionados entre si. Então, salientamos aqui o figurino em relação aos outros elementos cênicos, em grau de importância semelhantes. Um não se sustenta sem o outro, e um pode prejudicar o outro. Sendo então que o espaço emoldura o personagem e o figurino, enquanto elemento visual, estabelece um essencial elo de significação entre o personagem e o contexto do espetáculo. Sendo que o mais importante é a completa integração entre o ator, figurino, cenário e a luz, pois nestes estão concentrados os elementos visuais. Este trabalho deve ser feito num todo no campo da cenografia, pois o espetáculo é o resultado de um trabalho em conjunto. É isso aí, galera! O podcast Figurino do Croquis ao Palco vai ficando por aqui. Um beijo para todos e até breve, até loguinho!